são os principais serviços jurídicos para o mercado de infoprodutos? Então, você é advogado, você é advogada que quer trabalhar com o mercado de infoprodutos, este mercado milionário, multimilionário, este mercado gigantesco, de fato tem muito dinheiro, de fato muita coisa envolvida, tá? Quais são os principais serviços que você pode oferecer? Aqui de cara, eu quero que você entenda que você não precisa e não deve se limitar a esses serviços que eu estou te falando. Até porque a minha forma de pensar e de agir enquanto advogado é focar em trabalhos multidisciplinares, tá? Então, na minha visão, o advogado ele pode normatizar qualquer tipo de processo de trabalho. O trabalho do advogado ele é de muito de normatização, então você pode acabar abrangendo várias e várias áreas diferentes. Vamos lá. Eu fiz aqui, então, um pequeno esquema com os principais serviços jurídicos que podem ser voltados para infoprodutores. Eu vou explicar para você depois cada um deles, tá? Então, ó, gestão de crise, política antipirataria, direito de imagem, contratos especializados, claro, LGPD, registro de marcas e propriedade intelectual, direito autoral, pesquisa prévia de segurança da contratação. Como assim? Para ver se a pessoa que o seu cliente vai contratar vale a pena, né? Legalmente falando. Normatização de processo de trabalho, societário, arbitragem, trabalhista, consumidor. Vamos lá. Primeiro, pesquisa prévia de segurança da contratação. Você pensa o seguinte, tá? O infoprodutor, quando a gente está falando em lançar infoprodutos, a gente está falando em muito investimento de dinheiro, tá? A gente está falando, existem casos aí de pessoas que investiram 1 milhão, 3 milhões e tiveram prejuízo, por vários fatores, tá? 5 milhões e o dinheiro não voltou. Isso, já vi várias e várias vezes isso acontece. Pode ser por desorganização, pode ser porque algumas pessoas envolvidas não se entenderam bem, não se organizaram bem, não se alinharam bem, tá? Então, no seu trabalho de pesquisa prévia de segurança da contratação, você vai dar ao seu cliente uma segurança maior, um conhecimento maior de quem é essa pessoa que ela vai contratar, tá? Seja para uma pessoa que esteja envolvido com uma atividade mais ampla, mais estratégica, ou um prestador de serviço específico. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer pesquisas de processos judiciais pelo nome da pessoa, você pode fazer pesquisas no Reclame Aqui, você pode fazer pesquisas nas redes sociais, tá? Para entender o comportamento da pessoa, o padrão da pessoa, porque você vai ver se tem alguma coisa esquisita ali ou não. E também no próprio mercado. Então, o próprio mercado ele vai se informando, ele vai se ajudando, e você vai ajudar essa pesquisa, tá? Então, por que isso é um trabalho jurídico? Porque é um trabalho de normatizar ou de criar protocolos para ter bons parceiros, bons prestadores de serviço, ok? Depois, contratos especializados. Então, seja por serviços jurídicos pontuais, por determinados pontos, seja por contratos mensais, tá? Você pode auxiliar os infoprodutores em todas essas contratações. Então, contratos com cada um dos prestadores de serviços que participam da construção de um infoprodutor que eu te mostrei. Ou até contratos menores, né, ou com menos pessoas, mas pessoas que façam várias funções. Então, contratos especializados, que inclusive nós vamos falar, e ainda por cima, fazendo comentários específicos, algumas cláusulas, eu também vou te fornecer modelos prontos, tá? Para você utilizar, então vai ter toda essa assessoria aí. Vamos lá. LGPD. Para quê? Verificar e implementar a rotina que assegurem o correto tratamento dos dados pessoais dos titulares. Não quer dizer que você tem que fazer a implementação mais completa do mundo. Você pode fazer implementações menores, você pode fazer treinamentos, você pode fazer planos emergenciais, tá? O que você precisa entender tem que dar uma olhada para essa questão dos fluxos relacionados aos dados pessoais. Registro de marcas e propriedade intelectual. Então, registros de marcas diversas, como assim marcas diversas? Pode registrar marca da própria pessoa, do próprio infoprodutor em si, da própria empresa, das empresas envolvidas, do próprio produto, do nome do infoproduto, o nome do infoproduto, a marca do infoproduto pode ser registrada também, tá? Então tem alguns trabalhos interessantes.
defesas administrativas ou também judiciais envolvendo propriedade intelectual de infoproduto. Então, alguma questão envolvendo a própria marca do infoproduto, você pode também trabalhar administrativamente nisso, fazendo essa busca toda, tá? Direito autoral. Como vai usar o direito autoral? Como assim? Prova da autenticidade, tá? Do pioneirismo e da materialidade por alguma coisa, por uma obra, por um vídeo, por algo que o infoprodutor tenha feito. Direito de imagem. Direito de imagem, bom, o infoprodutor usa muito imagem. E se você está trabalhando para uma produtora que pega um expert, tá? E esse expert, esse especialista, vai ter a imagem vinculada. E como é que vai ser tratada a imagem disso? Então, vai tratar termos, cláusulas contratuais, ações, também defesas judiciais indenizatórias relacionadas ao direito de imagem, até porque infoprodutos gera um infoproduto maior, digamos assim, gera muita gente envolvida, né? Uma audiência grande, um monte de gente. Então, isso é importante. Política anti-pirataria. Os infoprodutores sofrem muito com pirataria. Eu já tive problema mesmo também com infoproduto pirateado também já, tá? E aí o que acontece? Você pode fazer contratos especializados, você pode fazer contratos que vão ajudar a não ter concorrência ou a ter confidencialidade das pessoas que participam do infoproduto. Você pode fazer os próprios registros de marcas, os registros autorais de imagem, tá? Fazer esse serviço em conjunto, digamos assim, né? Controlar ou impedir ainda a disseminação de conteúdos pirateados, reduzir ou anular prejuízos financeiros. Então, se você tem notícia que determinado site está pirateando um produto, pode ingressar com uma ação judicial com relação a isso, tá? Tem algumas políticas anti-pirataria que podem ser feitas. Gestão de crise. Gestão de crise, para quê? Porque toda empresa, na verdade, precisa de uma gestão de crise, né? E aí nós estamos falando de protocolos extrajudiciais ou autojudiciais, sempre é extrajudicial ou judicial. Eu, Marcílio, sou muito focado no extrajudicial. Eu não gosto muito do judicial, não escondo isso para ninguém. Mas há quem goste e tem mercado para isso, tá? Então, que tipo de coisa você pode aplicar frente aos problemas que surgem durante e após as vendas de um infoproduto? Que tipo de protocolo você vai colocar? Disseminação de conteúdo pirateado. Então, isso pode ser uma crise. Ofensas de alunos ao professor, ao expert da empresa, isso pode acontecer. Como é que você vai lidar com isso? Tá? Práticas de spam dentro de grupos de WhatsApp, tá? Ou criação de um grupo paralelo para as pessoas fazerem compra conjunta de infoprodutores. Como é que você vai lidar com isso judicialmente falando? Então, você pode, inclusive, o judicial ou extrajudicial, você pode usar a notificação extrajudicial para acabar com aquele grupo, você pode ingressar com uma ação judicial também. Então, tem uma série de fatores que vocês podem fazer. Consumidor, olhar a questão consumerista, blindar o infoproduto a partir das normas do direito do consumidor, tá? Também pode, se tiver algum tipo de questão, algum aluno, algum cliente, algum fornecedor, que fornecedor não é consumidor, pode ter a defesa disso aí, é o trabalho do advogado que trabalha com infoprodutos. Trabalhista, gente, o infoprodutor cria uma empresa, a empresa cresce, ela tem que alinhar as questões todas entre os sócios. É óbvio que vai ter que ter rotinas, não só documentações, rotinas trabalhistas, de acordo com as leis trabalhistas, para quê? Para ter uma adequada gestão dos recursos humanos, para criar um bom código de conduta, para criar umas boas práticas a serem exercidas, tá? Para fazer os próprios contratos, a própria LGPD aplicada às questões trabalhistas, o regimento interno da empresa, pode ser um memorando de entendimento para fazer o alinhamento entre os sócios, tá? Que tipo de manual que você pode criar para os colaboradores entenderem como funciona, ou manual do parceiro. Você pode fazer palestras, cursos, seminários, uma série de coisas para criar uma cultura trabalhista melhor dentro da organização também. E aí vem a arbitragem. Por que não? Pode criar uma cláusula compromissória de arbitragem para resolver problemas, conflitos em compromisso arbitral. Essa é uma estratégia que também pode ser criada por você. Depende do que o cliente quer. Tá? Societário. Olha, é muito comum o infoprodutor começar como, primeiro, pessoa física, tá? E aí, logo, vale a pena ir para o MEI. Então, vai para o MEI, auxílio para a criação do MEI. É algo simples de criar, é realmente algo que normalmente não vai demandar muito trabalho seu, mas esse auxílio pode ser um bônus, pode ser um cartão de visita para poder a pessoa futuramente
contratar algo melhor, algo que te dê mais dinheiro. Auxílio para criação de sociedade, então principalmente sociedade limitada. Nesse caso, você vai ter um trabalho para essa parte, é muito importante. Normatização de processos de trabalho. O que é isso? Eu defendo que o advogado da nova economia, o advogado trabalha em ambiente digital, ele precisa ser multidisciplinar. Então, a partir da ideia do Miguel Reale, que direito é fato, valor e norma, é importante você conseguir normatizar, ou seja, padronizar processos de uma forma que faça a organização ser mais segura, ser mais fluida, ser mais otimizada. Então, você pode organizar quais processos do dia a dia, tá? Processos diversos como quais são os processos de contratação do RH, que tipo de coisa que o RH tem que pegar para contratar, para demitir, para tratar dados, qual o tipo de processo para ter uma comunicação blindada, que tipo de coisa não pode falar, que tipo de pesquisa tem que ser feita, cultura, tá? Como que eu vou colocar em um documento jurídico a cultura que eu quero ter na minha empresa? A cultura de trabalho, de parceria, não quero que as pessoas reclamem, eu quero que as pessoas entendam que está todo mundo junto. Isso tudo, esse tipo de cultura pode ser colocado em um documento. Atendimento. Como que vão acontecer os atendimentos do infoprodutor nas diversas esferas? Essa padronização, essa normatização pode ser feita por você. Fluxo de documentos, como que os documentos acontecem, como que acontece a contratação. Então, veja, uma mentoria pode ser, a pessoa vai assinar um contrato online para poder fazer uma mentoria com o mentor. Então, como é que é esse fluxo, esse controle? Fluxo de proteção da imagem, protocolos de proteção da imagem. O que eu vou usar para proteger a imagem das mais diversas formas no digital? Fluxos de onboarding de alunos, ou seja, quando o aluno entra para dentro da organização, o que eu tenho que fazer para esse aluno ter uma boa experiência? O que eu tenho que fazer para esse aluno entender melhor o que vai ser feito e conseguir aplicar melhor? Isso pode ser feito por você também. Protocolos de gestão de crises, dentre outros. Então, você aqui, como advogado da nova economia, um advogado do digital, pode ajudar a organizar a empresa. É o tipo de trabalho que é feito muito já por escritórios de advocacias maiores. É um trabalho de gestão, sim, gestão. Você vai gerir, vai otimizar o processo de trabalho, mas vai colocar isso de forma documentada. E aí, por ser uma documentação, uma normatização, ou seja, o que você deve fazer e como deve fazer, isso é um trabalho jurídico.